Bom dia, meus irmãos, tudo bem com vocês? Se não se sentou ainda, pode se sentar. Como é bom estarmos aqui, mais um domingo. Queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e falasse: parabéns, você venceu a tentação de não ficar debaixo da coberta. Sabe por quê? Eu estou olhando para essa câmera aqui e eu estou conseguindo ver as pessoas do outro lado dela, com a cobertinha no sofá, mas você foi guerreiro, parabéns. Deus vai falar com você hoje. Tenho plena certeza disso. Não foi por acaso que você está aqui. Por isso, nesse momento, eu queria que você colocasse as suas duas mãos no seu peito, assim, sabe? Eu queria que você repetisse essas palavras junto comigo. Você vai falar assim: Senhor Jesus, nós chamamos. Senhor Jesus, nós desejamos a sua presença. Senhor Jesus, nós queremos ouvir a sua voz. Fala comigo. Em nome de Jesus. Amém. Nesse ano aqui na igreja a gente tem falado sobre oração. E olha que interessante, hoje nesse culto a gente falou sobre missões. E muitas vezes a gente não percebe a relação entre oração e missão. Mas as duas coisas estão diretamente relacionadas. Há um tempo atrás eu li um livro que se chama Cristãos Secretos. Se você nunca leu, fica a indicação. Esse livro é do irmão André, o irmão que fundou o Ministério Portas Abertas. E ele diz nesse livro, ele conta a história de algumas igrejas que estão em países que são muçulmanos, países com uma tradição islâmica muito forte. E ele diz que tem um problema que está acontecendo nas igrejas cristãs no meio desses países. E o problema são os muçulmanos que se convertem. E não é porque esses muçulmanos se tornam um problema na vida da igreja, mas é porque esses muçulmanos, eles acabam se tornando como os cristãos que já estavam lá dentro. Ele diz que os muçulmanos, antes de se converter, quando eles ainda eram de origem islâmica, eles costumavam orar 4 horas por dia. E eles se entregavam totalmente à religião, eles se entregavam totalmente àquilo que eles acreditavam, porque eles estavam sempre buscando a conexão do jeito deles. Mas quando eles se convertem, eles começam a olhar para os membros da igreja cristã, da igreja evangélica, e eles percebem que esses irmãos não oram com tanta veemência, não oram por tanto tempo. E aí sabe o que eles pensam? Ele fala: olha, eu acho que talvez nessa religião eu não preciso orar tanto. E eles param de orar. E consequentemente os muçulmanos vão crescendo, porque eles vão pregando o evangelho, mas aqueles que se tornaram pregando o evangelho, não, vão pregando a verdade deles. Mas aqueles que creram no evangelho de Jesus não pregam mais, porque perderam a conexão. E com isso se tornaram cristãos nominais. Eu acredito que hoje na igreja, não só na nossa, mas no corpo de Cristo, nós temos muitos cristãos nominais. Sabe por quê? Não porque eu olho e julgo as pessoas, mas porque por muito tempo eu fui um cristão nominal. Eu nasci aqui nessa igreja, fui batizado quando era bem pequenininho, cresci, me tornei líder de célula, eu fazia um monte de coisa, mas mesmo assim eu ainda não tinha um relacionamento firme com Jesus. Eu lembro que quando eu tinha uns 19 anos, eu tinha acabado de entrar na faculdade, e a faculdade é um momento meio complicado da nossa vida, porque os nossos amigos começam a falar um monte de coisa para a gente, falam que a gente está perdendo tempo, e nunca algo tinha me passado pela cabeça de deixar a igreja. Mas lembro que naquela época eu estava fazendo muita coisa, eu estava envolvido em muitos ministérios, eu organizava acampamento. Irmão, levanta a mão para o céu pelos irmãos e irmãs que organizam acampamento, porque é um trabalho, é uma dificuldade. Eu lembro que a gente já estava no 4º acampamento que eu estava organizando, eu já não aguentava mais. Eu lembro que quando eu falava na faculdade que eu ia no sábado à noite na igreja, o pessoal falava assim: mas meu Deus, Cléber, você está perdendo tempo. Olha o tanto de coisa que você podia estar fazendo, você está lá na igreja toda quarta noite, todo domingo de manhã, sábado à noite você está também. Para com isso. E na preparação daquele acampamento, eu fiquei com tanto isso no coração que eu falei assim: Senhor, eu tenho plena certeza que o Senhor existe. Eu já tive experiências contigo, mas eu não estou aguentando mais essa vida de ficar fazendo um monte de coisa, parece que as coisas nunca mudam, tudo permanece do mesmo jeito. Eu vou organizar esse acampamento, mas se o Senhor não falar comigo lá, eu nunca mais quero saber de igreja. Eu vou continuar tendo meu relacionamento com Jesus, vou continuar lendo a palavra, vou continuar fazendo as coisas que eu faço, mas eu não quero mais ser membro de igreja nenhuma, não quero mais trabalhar. Eu lembro que naquele ano a gente trouxe um pregador lá do Rio de Janeiro, a gente pagou a passagem, a gente trouxe ele para cá, e quando ele chegou, todo mundo achava que ia ser uma benção, mas não conectou. Sabe aquele pastor que não consegue entender muito bem com quem que ele está falando? E aí todas as mensagens assim, elas não conectaram o coração de ninguém. Eu pensei, aí ó,
Deus está querendo que eu saia da igreja, acho que eu vou ter um relacionamento pessoal com Ele. Olha a cabeça que eu tinha. E lembro que no último domingo, o nosso pastor aqui da época da igreja, ele pensou, cara, se esse pastor pregar de novo, não vai converter ninguém. Então, quer saber, eu que vou pregar. E eu falei assim, olha, eu já ouvi o meu pastor pregando 492 vezes. Deus já falou comigo através da vida dele, mas não vai ser hoje. Então ele começou a pregar e eu comecei a ler minha Bíblia. Comecei lá no livro de Gênesis. Quando o pastor acabou a pregação, eu estava lá no capítulo 12. Eu lembro que quando eu estava no final do capítulo, eu olhei para o lado, estava todo mundo de joelho, todo mundo chorando, todo mundo quebrantado, e o único que estava ali era eu, que estava com a Bíblia na mão. Naquele momento eu pensei assim, eu acho que Deus não quer que eu continue na igreja mesmo. E quando eu pensei nisso, eu senti Deus falando comigo. Sabe quando parece que tem uma coisa aqui dentro, que não é uma voz, mas é quase uma voz? Sabe aquele pensamento que é tão forte, que é tão maravilhoso, que você não sabe que é teu? É assim que Deus fala com você. Eu lembro que naquele dia Deus falou comigo assim, olha, sabe por que você não está me encontrando? Porque você conhece até o Deus dos seus avós. Você conhece o Deus dos seus pastores. Mas eu quero mostrar que eu sou o seu Deus. E sabe quando isso vai acontecer? Quando você começar a ler essa Bíblia e começar a orar. E aí você vai ter intimidade comigo. Naquele momento eu lembro que eu estava voltando para casa no ônibus do acampamento e eu estava tão ansioso por respostas que eu falei assim, Deus, então beleza, eu vou ler essa Bíblia inteira pela primeira vez. E aí eu lembro que eu procurei no Google como ler a Bíblia em 4 meses. E eu descobri que se eu lesse 14 capítulos por dia, eu acabava aquilo o mais rápido possível. Então eu lembro que na época eu estava na faculdade, fazia estágio, eu ia para o almoço, ao invés de almoçar, e vocês me conhecem, eu gosto de comer. Ao invés de almoçar, eu ia lá e lia a Bíblia, ficava na biblioteca. Irmão, não demorou um mês para Deus começar a transformar a minha vida. E aí eu lembro que eu comecei a chegar no livro de Atos, e eu comecei a ver aquelas coisas maravilhosas. Depois que eu acabei de ler a Bíblia a primeira vez, eu comecei a ler de novo, eu não conseguia parar. Eu comecei a falar assim, Deus, eu estou lendo tudo isso, mas eu quero ter experiências com o Senhor. Ele falou, agora você tem que começar a orar. Irmão, não sei você, mas para mim orar sempre é uma dificuldade. Eu lembro que teve um dia que eu ouvi uma pregação sobre oração, e o pastor falava que ele acordava de manhã, e ele orava, e ele ficava muito tempo com Deus, e ele falou, quer saber, eu vou fazer o mesmo. Na época eu saía às 6h30 de casa para ir para a faculdade. Eu marquei o relógio 5 horas da manhã. Eu lembro que eu fui, levantei, e falei, agora eu vou fechar minha porta e vou começar a orar. O problema é que eu orei 5 minutos, e já não tinha assunto mais. Parecia que eu não tinha conexão com Deus, e por isso era difícil demais, mas eu não desistia. Eu ficava ali, eu falava, Deus, eu quero ter as mesmas experiências que esses homens de Deus têm. Eu lembro que um dia eu estava assistindo uma pregação, era uma pregação de um pastor lá em São Paulo, e a pregação estava demais. Ele estava pregando muito bem, mas tinha uma pessoa, tipo o Rocha, fazendo um fundinho musical, enquanto ele pregava. E ele decidiu falar o seguinte, olha, eu senti no meu coração que eu não tenho que continuar pregando. Eu senti no meu coração que alguns de vocês têm que começar a aprender a contemplar a glória de Deus. Por isso agora, ao invés de pregar, a gente só vai cantar as músicas que esse irmão está dedilhando no piano. E aqueles irmãos começaram a cantar. E eu comecei a pensar, nossa, a pregação estava tão boa, e vem esse cara com esse papo de contemplar. Mas quando eu vi os irmãos chorando, eu falei, e se eu fizer o mesmo? E eu lembro que eu comecei a cantar aquela música com todo o meu coração. Eu lembro que uma alegria veio dentro de mim. A hora que eu vi, eu comecei a chorar. A hora que eu vi, eu estava de joelhos e eu estava contemplando o Senhor. E naquele momento eu entendi que oração é muito mais do que falar coisas. Naquele momento eu entendi que ser um cristão é muito mais do que fazer tarefas. Naquele momento eu entendi que a Bíblia é muito mais do que apenas um livro. Eu entendi que se a gente busca conexão com o Senhor, Ele se revela para nós. Nós temos experiências com Ele. E nós desfrutamos da verdadeira vida. E Ele nos impulsiona a viver como Jesus, porque a verdade dEle está sendo formada em nosso coração. Talvez oração seja algo chato para você, seja algo que gere tédio, seja algo que você não vê a hora de pegar o celular, logo depois você dizer o amém. Mas, meu irmão, se a oração é algo chato para você, é porque você provavelmente está só pedindo algo para Deus, ao invés de se conectar com Ele. E esse é o objetivo da oração, nos conectarmos com o nosso Criador. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com você nessa manhã. Por isso, se você puder e quiser, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 14 ao versículo de número 21. Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 14 ao versículo de número 21.
Eu vou ler a palavra na tradução NVI. Eu espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo, onde a palavra do Senhor vai dizer assim para nós: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor, nós oramos e lemos a sua palavra. Por isso, nesse momento, nós queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, venha com poder sobre as nossas vidas. Quebranta os nossos corações, nos ensina a orar para que possamos nos conectar contigo. Por isso eu oro, Pai, toca corações nesse dia. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Não sei se você conhece a história da igreja de Éfeso, mas se você ler o capítulo 19 do livro de Atos, você vai perceber que foi Paulo, o apóstolo Paulo, que escreveu a carta de Efésios, que plantou aquela igreja. E o que a gente pode ler lá no livro de Atos é que Paulo ficou aproximadamente 2 a 3 anos naquela comunidade pregando o evangelho, e muitos se converteram. E agora, no momento que ele estava escrevendo essa carta, ele estava preso em Roma e ele estava enviando alguns ensinamentos para essa igreja que ele tinha plantado, que estava passando por alguns momentos difíceis. E olha que interessante, Paulo faz uma oração escrita. E naquele momento difícil, Paulo ele podia ter orado por várias coisas. Paulo podia ter orado assim: Deus, levanta um pastor que seja muito bom, que pregue muito bem, que seja um baita líder, para que então essa igreja possa superar os seus problemas. Paulo poderia ter orado: Senhor, envia recursos financeiros, para que esses irmãos façam bastante coisa, para que então as pessoas sejam convertidas. Paulo também poderia ter orado e falando assim: Deus, facilita a situação, não deixe que eles passem por circunstâncias difíceis, senão eles vão desistir. Mas sabe o que Paulo orou? Paulo orou para que aqueles irmãos pudessem compreender o amor de Deus. Paulo orou para que Cristo habitasse no coração de cada um. Paulo orou para que aqueles irmãos pudessem ser fortalecidos pelo Espírito. Isso não quer dizer que Paulo não orava por recursos. Isso não quer dizer que Paulo não orava por líderes, que Paulo não orava por circunstâncias que seriam mais fáceis. Mas sabe o que fez Paulo escrever essa oração? O que fez Paulo escrever essa oração é para que aqueles irmãos entendessem que o mais importante não eram os recursos, que o mais importante não era um grande líder, que o mais importante não eram circunstâncias fáceis, mas que o mais importante era se conectar com Deus, para que então eles fossem transformadores daquelas circunstâncias. Paulo estava querendo ensinar aqueles irmãos a orar verdadeiramente, para que então verdadeiramente eles conhecessem a Deus e verdadeiramente cumprissem a missão. Se nós queremos orar verdadeiramente, nós precisamos buscar ser fortalecidos pelo Espírito. E é isso que Paulo começa orando. Lá no versículo de número 16, Paulo ora que Ele os fortaleça no íntimo do seu ser por meio do Espírito. A vida é difícil, as coisas são complicadas, mas nós só somos fortalecidos quando nós decidimos buscar o Espírito de Deus. Se nós queremos ser fortalecidos pelo Espírito, a gente precisa decidir alimentar o nosso espírito e não a nossa carne. E essa é uma constante luta do nosso coração. Eu nunca esqueço uma vez que eu fui visitar uma senhora aqui da igreja. Já faz muito tempo esse acontecido. E eu lembro que eu cheguei na casa dela e só ia ter nós dois na visita. E a hora que eu olhei para a mesa, eu me surpreendi um pouco, Rocha. Porque tinha um empadão gigantesco assim. Era bem grandão. Mas além do empadão tinha um pudim. Um pudim bem grande. E só estava nós dois na mesa. Eu falei: rapaz, acho que hoje eu vou ter que trabalhar. E eu lembro que quando ela me serviu o empadão, eu comecei a comi um pedaço. Eu falei: olha, tá ótimo, irmã, já estou super satisfeito. Ela falou: mas pastor, essa receita aí é da minha avó. Minha avó, ela descobriu essa receita quando foi para a guerra na Itália, voltou, ó, se você não comer de novo é desfeito. E lembro que eu fui lá e comi mais um pedaço de empadão. Eu já fui ficando cheio. E eu percebi que a mesma coisa ia acontecer com o pudim.
E ela falou, pastor, quer um pudim? Eu falei assim, irmão, já comi muito empadão, já estou muito cheio, tinha acabado de almoçar. Ela falou, pastor, esse pudim aí, a última vez que eu fiz foi quando meu marido estava vivo ainda, ele amava fazer esse pudim. Ah, pastor, faz muito tempo que eu faço, come. Eu falei, pode deixar, come um pudim. Meu irmão, não colocou um pedacinho não, ela colocou um pedaço gigantesco, e lá fui eu comer o pudim. E ela falou, gostou, pastor? Eu falei, nossa, irmã, uma delícia essa receita de pudim, depois você me passa que eu vou tentar fazer. Daí ela falou, então come mais uma. Daí eu falei, não, irmã, já estou cheia. Daí ela disse assim, se o Senhor não comer, é porque o Senhor não gostou. E lá fui eu, comer mais um pedaço de pudim. Meu irmão, eu saí de lá, eu quase rolei pela escada, de tão cheio que eu estava. E sabe o que eu percebi naquele dia? Deus me deu uma lição, que normalmente o Espírito Santo nas nossas vidas é como se fosse a senhorinha do pudim. Sabe por quê? Porque a gente sempre acha que a gente já está cheio de Deus. A gente sempre acha que a gente já está lendo a Bíblia o suficiente, que a gente está orando o suficiente, que a gente tem experiências suficientes. O Espírito Santo está dizendo, tem mais, tem mais, tem mais. E se a gente se satisfaz com aquilo que a gente já tem, a gente nunca prova inteiramente do que o Senhor tem para nós. E por se satisfazer com aquilo que a gente já teve, ao invés de alimentar o nosso espírito, a gente começa a alimentar a nossa carne. E a gente gasta tanto tempo se conectando com tantas outras coisas e com tantas outras pessoas, que a gente fica cheio demais para Deus. E ao invés de sermos fortalecidos pelo Espírito, nós somos desanimados pelas coisas desse mundo. Apenas quando a gente busca a presença de Deus em oração, é que a gente é fortalecido e permanece de pé para enfrentar as nossas lutas. Tem uma passagem que eu gosto muito nas Escrituras, que está lá em Marcos 4, e é muito interessante porque Jesus estava atravessando ali um rio, o mar, junto com seus discípulos, e aí um vendaval muito forte começa a acontecer. E todos os discípulos estavam desesperados, e eles olham para Jesus e Jesus estava dormindo. E eles falam, olha esse Jesus, estamos quase morrendo aqui, ele dormindo. Ele faz milagres, ele faz maravilhas, ele está tão tranquilo assim. E aí um dos discípulos vai até ele e fala assim, mestre, levanta, você não se importa que a gente está morrendo? Naquele momento Jesus levanta, creio que meio com sono ainda, tirando as semelas do olho, e ele pede para que a tempestade se acalmasse, e a tempestade se acalma. E aí Jesus, de uma forma bem tranquila, olha para os irmãos e fala assim, por que vocês têm tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Eu imagino que depois daquele dia os discípulos foram fortalecidos pelo Espírito, porque quando vinham as tempestades da vida, ao invés de se entregarem às tempestades, eles buscavam o Senhor. E eles foram perseguidos, mas continuavam pregando o Evangelho. Eles sofriam perseguição, mas eles continuavam vivendo a vida de Cristo. Eles tinham um monte de coisa para fazer, mas eles continuavam valorizando a presença de Deus. Eu lembro que eu imagino que as pessoas iam perguntar para eles assim, mas como que vocês estão tão calmos? Olha aí o tanto de coisa que tem para fazer, olha as circunstâncias difíceis que nós estávamos enfrentando. E aí os discípulos olhavam, teve um dia que eu estava no barco, a gente estava quase morrendo, mas o meu mestre estava disposto a descansar no Pai. E eu aprendi a descansar junto com Ele, por isso eu enfrento as minhas lutas, não porque eu sou forte demais, mas porque eu estou sendo fortalecido pelo Espírito no Pai. Quando a gente busca ser fortalecido pelo Espírito em oração, a gente começa a orar verdadeiramente e a gente passa a desfrutar da vontade de Deus. Se nós queremos orar verdadeiramente, nós precisamos entender de uma vez por todas que Cristo habita em nós. Olha o que Paulo ora para aqueles irmãos no versículo de número 17. Paulo não ora para que eles fossem ricos, Paulo não ora para que eles fossem bons pregadores, Paulo não ora para que eles fossem pessoas extremamente ativistas, Paulo ora para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Sabe por que muitas vezes a gente caminha sozinho, cheio de dores, com o coração ferido? É porque a gente não tem fé de que Cristo habita verdadeiramente em nosso coração. Se nós queremos que Cristo habite poderosamente em nós, nós precisamos viver como quem acredita que Ele habita dentro da gente. Há um tempo atrás eu fui visitar a dona Leoni Calisto, não sei se os irmãos lembram dela. Ela é uma querida, ela é muito legal. Sim, eu amo muito ela só de conversar com ela. Mas sabe o que é bom de dona Leoni Calisto? Ela sempre prepara um lanche muito bom, assim. É muito gostoso. E ela não faz um pudim tão grande, um empadão tão grande. Então é muito bom estar lá. E ela mora numa rápida, que é bem rápida, assim. Tem umas 4 vias e passam muitos carros. Eu lembro que teve um dia que eu fui visitar e estava chovendo. E eu lembro que eu fui visitar ela, cheguei correndo, já tinha que chegar apressado. E eu comecei lá a discar
o número do apartamento dela, e ela estava no 9º andar. E eu discava e ninguém atendia. Eu falava assim, rapaz, está chovendo, os carros passando, jogando tudo água em mim, e a dona Leonir não atende. Eu comecei a ligar do celular para a casa dela. Eu falei, dona Leonir, estou aqui embaixo, estou interfonando para a senhora, e você não está atendendo. Ela falou, pastor, você tem certeza que você está no prédio certo? Eu falei, tenho, estou atendendo aqui, não está indo. Vou ligar para o porteiro. E ficava aquilo, e eu atendendo, se passou uns 10 minutos e eu ali embaixo. E aí, uma hora, teve uma pessoa que estava saindo. Eu falei, pessoal, vocês podem me deixar entrar? Porque eu estou ligando lá no 900 e pouco, e a pessoa não está me entendendo. Ela falou, 900 e pouco? Mas aqui não tem 9º andar. A hora que eu olhei, o prédio da Neolir não era o que eu estava apertando o interfone, era o prédio do lado. Eu fui para o lado, apertei o interfone da dona Leonir, ela abriu para mim e eu entrei bem tranquilo. E eu estava todo estressado, porque eu estava buscando ter acesso ao lugar que estava errado. E sabe por que muitas vezes a gente anda estressado? A gente vive cambaleante? Porque ao invés de encontrar acesso ao Senhor dentro de nós, a gente tende a fazer coisas, a gente tende a ser um sucesso, a gente tende a ser bem-sucedido, a gente tende a ser performático, e aí a gente aperta o interfone no lugar errado, sendo que quando a gente tem fé que Ele nos ama, e que Ele escolheu habitar dentro de nós, a gente começa a ter continuidade num relacionamento com Ele, intimidade com aquele que criou os céus e terra, e o Espírito passa a habitar poderosamente em nós. É por isso que mais do que servos, mais do que fazer coisas para Deus, nós precisamos nos tornar morada dEle. Há um tempo atrás eu ouvi um testemunho que marcou muito o meu coração. Eram 2 missionários americanos que há muito tempo atrás eles faziam um trabalho aqui no Brasil. E quando eles começaram o trabalho aqui no Brasil, eles começaram fazendo um orfanato lá no Nordeste. E eles tinham um lugar bem simples assim, mas que já moravam ali mais de 20 crianças. E eles iam para as igrejas pregar o evangelho e falar um pouco sobre adoção e buscar que algumas crianças fossem adotadas. E teve um dia que eles receberam um grande convite. Era uma igreja muito grande, de 1.600 lugares, e eles iam pregar em 3 cultos naquela igreja. Eles falaram, rapaz, a gente vai pregar para tanta gente, aposto que hoje pelo menos uma criança a gente vai conseguir que seja adotada. Eles foram lá, pregaram sobre o amor de Jesus, falaram sobre adoção, e no final das pregações, o pastor daquela grande comunidade veio falar com eles. Em específico, ele foi falar com o missionário. Ele disse, meu amigo, a gente está impressionado com o trabalho de vocês. Essa igreja aqui amou o que vocês falaram. Foi tão bonito o que vocês fizeram. Nossa, olha que coisa maravilhosa. Então a gente quer falar uma coisa para vocês. Aqui nessa cidade, essa igreja vai construir o melhor orfanato que tem. Vai ser um prédio lindo, com camas perfeitas, com lugares muito bonitos, porque a gente entendeu que nós precisamos construir um orfanato para cuidar dos órfãos. E o pastor disse aquilo achando que o missionário ia ficar feliz da vida, mas o missionário ficou bravo com o pastor. Ele falou, pastor, acho que vocês não entenderam. A gente não quer que seja construído um prédio para que os órfãos morem. A gente quer que alguém tenha coragem de construir um lar para ser família para essas crianças. E ele ficou bravo, porque no final das contas, mais de 3.000 pessoas passaram para aquele lugar. Muitas queriam construir um orfanato, mas nenhuma quis ser lar para aquelas crianças. E muitas vezes é o que acontece na nossa vida com Deus. A gente quer construir edifícios para o Senhor, a gente quer construir ministérios para o Senhor, a gente quer construir coisas para Deus, mas sabe o que Deus quer que a gente construa? Um lar dentro de nós, para que Ele habite poderosamente. A gente só consegue orar de verdade, a gente só consegue ter intimidade com o Pai, quando a gente tem essa certeza no nosso coração, e passa a viver como quem sabe que Cristo habita dentro da gente. Se nós queremos orar verdadeiramente, a gente deve focar, não em pedir coisas, mas focar em conhecer e mergulhar no amor de Deus. E é isso que Paulo diz lá no versículo de número 17 e 18. Ele diz que ele ora para que aqueles irmãos estivessem arraigados e alicerçados em amor, para que eles possam compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo. O que Paulo estava dizendo é de que ele não queria contar para eles o que precisava ser feito. Paulo queria que eles estivessem no lugar certo, na presença de Deus, conhecendo Ele cada vez mais. É por isso que mais importante do que ter soluções, mais importante do que ter orações respondidas, é ter o conhecimento de que o Senhor está conosco.
A maior segurança que nós podemos ter é saber que nós não precisamos salvar a nós mesmos, mas de que Ele é o nosso Salvador e de que Ele está disposto a cuidar de nós. E quando nós passamos a entrar nesse amor, não para fazer perguntas, não para fazer pedidos, mas para ser cuidado na presença dEle, a gente começa a entender quão impressionante é esse amor. E a gente começa a entender que a gente nunca vai conseguir entender a largura, o comprimento, a altura, porque esse amor é muito grande, é muito maior do que a gente pode imaginar. Por isso, a grande resposta não é se tornar racional, tentar entender o amor de Cristo racionalmente, mas é simplesmente mergulhar e se divertir no amor que Ele tem por nós, sabendo que Ele cuidará das nossas vidas. Oração não é entrar num quarto e fazer pedidos burocráticos, escrever um e-mail para um chefe para ver se ele solicita aquilo que nós estamos pedindo. Oração é mergulhar no rio do amor de Deus. Mais do que pedir, ouvir o que Ele tem para nós. Mais do que ter orações respondidas, sentir um toque do Pai que nos ama e que deseja ser nosso amigo. Um Deus que não nos chama de servos. Um Deus que não nos obriga a fazer as coisas, mas um Deus que está disposto a se tornar disponível para que possamos viver a partir da presença dEle. Mais do que servos, nós precisamos ser amigos de Deus. E eu prometo que eu estou acabando. É a última história que eu vou contar. Há um tempo atrás, numa terça-feira à tarde, eu estava me preparando para vir aqui para o culto. Eu lembro que naquela terça-feira eu estava me programando para vir na reunião de oração que a gente tem antes do culto de terça. A reunião de oração agora está começando 1h30, né, Valquíria? 1h30 da tarde. Naquela época ainda estava começando às 2h. Eu lembro que eu me programei para estar aqui às 2h. Mas aí eu lembrei que eu não tinha feito o exercício do dia ainda. Então eu fui lá no passeio público e comecei a dar umas voltas, sempre olhando para o relógio, porque eu queria voltar para casa, tomar banho e vir para a igreja. Eu lembro que quando eu estava na última volta, assim, eu vi um homem sentado no banco. E de longe, eu não percebi que ele era um morador de rua. E naquela hora o Senhor veio falar no meu coração, olha, eu quero falar com aquele cara. Eu falei, Deus, estou todo sujo, suado, estou doido para voltar para casa, tomar meu banho e ir para a reunião de oração. Mas Deus falou, eu quero falar com ele. E eu lembro que eu fui chegando perto e eu fui percebendo que era um morador de rua. E eu falei, Deus, se eu for conversar com ele, eu vou ter que pagar alimento, vou ter que dar algo para ele comer, vai demorar demais. E eu quero ir para a reunião de oração. Ele falou, mas eu tenho algo para falar para aquele homem. E eu lembro que quando eu tinha passado, eu estava quase desobedecendo, eu sabia que se eu não fosse falar com ele, eu não ia tomar meu banho tranquilo. Por isso eu voltei e comecei a conversar. E eu comecei a conversar com aquele homem. E eu simplesmente perguntei para ele se estava tudo bem. Ele começou a chorar. Começou a contar toda a história dele, começou a falar que ele estava há muito tempo sem comer, começou a perguntar se eu podia ajudar ele. Eu falei, vamos, vou te ajudar sim. Fui lá, comprei uma marmita, já tinha atrasado, já não ia dar mais tempo para vir para a reunião de oração, e eu falei, olha, eu tenho que ir, porque 3 horas eu tenho que estar lá na igreja, mas posso orar por você? E quando eu fui lá, orei para aquele homem, ele não fez nada, não demonstrou nenhuma diferença, mas ele olhou para mim e disse o seguinte, olha, eu gostei da oração, eu gostei da marmita, mas sabe para onde eu quero ir mesmo? Eu quero ir para essa igreja aí que o senhor falou. Eu falei, sério? Ele falou, sério. Então, a minha igreja é ali no Largo da Ordem, vai ter culto às 3 horas da tarde, você vai lá, o Largo da Ordem é aquela praça do lado da Rui Barbosa, né? Eu falei, não. Onde que é o Largo da Ordem? Eu falei, você segue 4 quadras aqui, vira à direita, já vai ser a minha igreja. Ele falou, então é ali na Rui Barbosa. Eu falei, não é na Rui Barbosa. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou para minha casa, tomo banho, eu volto para buscar você aqui nessa praça e a gente vai para a igreja junto, pode ser? Ele disse, pode. Na hora que eu fui tomar banho, eu pensei assim, rapaz, eu vou voltar naquela praça, aquele homem não vai estar lá. Ele já vai ter ido embora, já vai estar aproveitando a marmita dele. Mas sabe o que aconteceu quando eu fui buscar ele na praça? Aquele homem estava lá esperando por mim. Ele ficou feliz demais porque eu não tinha esquecido dele. E a gente veio junto para a igreja. E lembro que ele sentou lá naquele banco. E ele começou a chorar dentro da igreja. Chorava. E aí teve uma hora que eu perguntei, olha, por que você está chorando? Eu achei que ele ia responder, porque eu achei muito bonita essa igreja, fazia tempo, Deus falou comigo. Mas ele olhou para mim, ele abriu um sorriso. Você sabe por que eu estou feliz? Porque hoje eu fiz um amigo. Naquele dia ele não conseguiu prestar atenção no culto.
Ele estava um pouco alcoolizado, tive que sair com ele para fora. Liguei para o pessoal da FAS, do 156, eles vieram buscar ele. Naquele dia ele dormiu no Hotel Solidário. Para ser bem sincero com você, eu nem lembro o nome daquele homem. Eu nem sei se ele está bem hoje ou não, mas uma coisa eu sei, que aquele homem me mostrou verdadeiramente o que é um relacionamento com Deus. Porque eu lembro que, quando ele falou aquilo, eu senti Deus falando no meu coração. Ele falou: filho, às vezes você quer entregar marmita no meu nome. Às vezes você quer fazer coisas no meu nome. Às vezes você quer construir um ministério no meu nome. Às vezes você quer ser bem-sucedido no meu nome. Mas eu não quero nada disso de você. Sabe o que eu quero mesmo? Sabe o que me deixa num sorriso no rosto? Quando você entende que eu só quero ser teu amigo. Quando você entende que eu só quero estar com você. E essas orações param de ser pedidos egoístas. Essas orações param de ser um tagarela que fica falando, achando que já sabe de tudo. Essas orações passam a ser simplesmente um amigo, que se senta com outro amigo, que está disposto a ser abraçado e auxiliado, e juntos viverem o reino de Deus. Talvez a oração seja algo chato para você, porque você está fazendo um tanto de tarefa, e a oração é só mais uma tarefa para a sua vida. Talvez a vida com Jesus seja penosa, porque ao invés de ser um amigo de Deus, você está sendo só um trabalhador. Talvez a vida com Deus está sem graça, porque assim como eu, por muito tempo, você só foi um cristão nominal. Mas Deus está querendo nos levar à presença dEle, para que o nosso coração seja transformado. E para que a gente não seja mais um cristão nominal, mas para que a gente seja aquele que conhece o Senhor e, arraigados e alicerçados em amor, possamos ver uma vida onde o Espírito Santo atua poderosamente em nós e através de nós.